E aí, nação tricolor? Não vou perguntar se está tudo tranquilidade, porque eu acho que eu já sei a resposta. Bom, em 11 anos nós temos o pior início de campeonato brasileiro. Nós vamos falar disso hoje, mas vamos aprofundar um pouco isso aí, para saber de fato, tirando a parte da emoção, onde é que está o problema do Bahia e a solução. Porque, antes de mais nada, a gente não pode se apavorar, a gente precisa raciocinar. Vamos lá, galera, é o seguinte, são mais de 80 milhões de investimentos, né? O Bahia está entre o top 3 dos times que mais gastaram para contratar jogadores essa temporada. A gente sabe disso, estou citando aqui o Baiaço com a matéria deles, mas vou citar ao longo desse vídeo o SC Bahia Números e o scbahia.com, uma matéria do Vitor de Freitas também, certo? Galera, vou pedir o like na amizade tricolor. Por favor, se inscreva e vamos direto ao vídeo, vamos ao que interessa. Esse investimento todo para que a gente tivesse 7 pontos, 29% de aproveitamento em 8 jogos. É bom lembrar que a Copa do Nordeste foram 8 jogos que a gente disputou também. Portanto, vai ser um parâmetro para a gente analisar não só esse início de Campeonato Brasileiro, mas o início desde o início da temporada mesmo, certo? Já que a gente foi eliminado na primeira fase, foram 8 jogos na Copa do Nordeste, agora nós temos aí uma sequência de 8 jogos do Campeonato Brasileiro. É a pior campanha do Bahia, como eu dizia antes, desde 2012. Em 2012, nós somamos 7 pontos no início da temporada, estávamos em 17º. Hoje, né, nós estamos em 16º, bem próximo, inclusive estamos com a mesma pontuação do Goiás, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. E em 2012 a situação era horrível. A gente terminou em 2012 em 15º, com 47 pontos, apenas 6 pontos a mais que o Sport, que naquela época caiu. E de lá para cá, desde 2012 para cá, essa é a pior campanha também, 7 pontos em 8 jogos. A gente teve 2 rebaixamentos, um em 2014 e um em 2021, de lá para cá, mas nenhuma das duas situações foram tão ruins quanto este início. Para você ter uma ideia, a nível de comparação, em 2021 a gente tinha 11 pontos a essa altura do campeonato, 2020 12 pontos, 2019 14 pontos, 2018 8 pontos, 2017 10 pontos, 2014, quando a gente caiu, a gente tinha 8 pontos, um a mais do que esse atual. 29% é um aproveitamento de rebaixamento, a gente sabe disso. Então foram 2 triunfos, um empate e 5 derrotas. Vamos aprofundar isso aí, galera. Vamos falar o seguinte. Dito isso, é preciso dizer também onde estão os problemas e onde estão as soluções. Primeira coisa que eu quero dizer, falta de pontaria. Falta de pontaria. O Bahia é atualmente o 4º time, segundo o SofaScore, que mais perdeu chances no Campeonato Brasileiro 2023. Então vamos começar falando do ataque. Falta de pontaria, número 1. O Bahia é o 4º time, e aí eu estou citando o SofaScore, que perdeu mais chances no Campeonato Brasileiro. A gente só tem um centroavante funcionando no momento, que é o Everaldo, e que funciona às vezes, às vezes consegue gols, e mesmo só conseguindo às vezes, já tem 11 na temporada, mas só temos ele. O Salles não rendeu momentos esporádicos, é novo ainda. Foi uma aposta, foi um investimento de uma aposta. A gente sabia que Arthur Salles podia chegar e não corresponder logo. É jovem, precisa de lapidação. A gente não tem uma sombra para Everaldo ou um nome para competir e ganhar a titularidade dele. O Vinícius Mingotti, não chegou com esse status, foi mais uma aposta. Então, para a gente falar do ataque, eu anotei aqui algumas coisas. A gente está em 9º pior ataque da competição do Campeonato Brasileiro. Nós marcamos nono pior do Campeonato Brasileiro. Nós marcamos 9 gols em 8 jogos. Agora, na Copa do Nordeste, lembra que eu falei que ia citar a Copa do Nordeste a nível de comparação? A gente foi o 7º pior da Copa do Nordeste. Nós marcamos 9 gols em 8 jogos. Ou seja, presta atenção, 8 jogos, 9 gols no início do Brasileiro, 8 jogos, 9 gols na Copa do Nordeste. A gente não piorou só agora. O nosso ataque já era ruim. A gente precisa dizer isso.
E aí a gente precisa dizer também que além de um centroavante, a gente precisa agora falando de contratações, a gente precisa de pelo menos 2 contratações no ataque, no mínimo um centroavante, e se puder trazer também mais um atacante de beirada para competir com os que aí estão, né? Já que a gente precisa tomar providências, é muito mais caro, o prejuízo é muito maior se deixar o time cair para a Série B. Isso para mim é um fato. Então, coça o bolso, já gastou, é lamentável que não haja resultados, é lamentável que a gente tenha jogadores que custaram tão caro, como o Diego Rosa, por exemplo, no banco, e que não tem perspectiva de vir a render. Não só não está rendendo, não tem perspectiva de vir a render. O dinheiro foi claramente mal investido. Vamos continuar falando, o vídeo não quero que ele fique muito grande, vou pedir humildemente, em nome de Jesus, você me dê um like, por favor, me ajude aqui com o canal. Eu agradeço a audiência que vocês têm dado, o carinho, o apoio, as mensagens, a galera trocando ideia nos comentários, né? Inclusive vou pedir que vocês comentem o que vocês estão achando, onde é que está o problema também, o que vocês acham de solução, vamos debater e vamos tentar entender o que está acontecendo. Agora eu quero falar da defesa. A defesa do Bahia também é um problema. A gente precisa de pelo menos mais um zagueiro e experiente. A gente contratou muita gente nova, né? O Marcos Vitor, novinho, lesionou, tudo bem, não tinha como prever. Não tinha como prever, entre aspas, porque o Christian previram uma suposta lesão que ele ia ter. Christian, do volante do Atlético Paranaense, que era uma grande contratação, estava chegando já, estava tudo acertado. E aí previram uma suposta lesão daqui a 3 anos, mas não conseguiram prever a lesão do Raul Gustavo, não conseguiram prever a lesão do Marcos Vitor, e aí a gente perdeu 2 zagueiros. Tudo bem, eu não sei como é que funciona bem essa tecnologia de previsão de lesão, não estou ridicularizando, só estou dizendo que aconteceu isso, é um fato. Então é o seguinte, o time mais vazado entre os clubes da Série A somos nós, o Bahia, nesse momento. Foram 43 gols tomados. É a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 14 gols sofridos em 8 jogos. E na Copa do Nordeste, eu não sei se vocês lembram, a gente terminou em segunda pior defesa da Copa do Nordeste, Tem ABC, que tem, sei lá, nem me lembro mais agora na hora da concentração do vídeo, mas tem um monte de time, o Náutico. Tem 500 times que poderiam ter uma defesa pior que a nossa, não. Fomos a 2ª pior, tomamos 15 gols em 8 jogos. Ou seja, a gente tomou 14 gols em 8 jogos no início do Brasileiro, 15 gols em 8 jogos na Copa do Nordeste. Cada um com seu contexto diferente, era início da temporada, os reforços estavam chegando e tal. Só estou comparando a nível de números, para a gente ver se isso faz sentido. E seguindo sobre isso, ainda falando, a gente toma muito gol por erro de posicionamento da zaga. Por exemplo, esse último gol que a gente toma, o gol contra o Inter, foram 2-0, né? Contra o Inter agora, no Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. O primeiro gol, os caras estavam marcando, tinham 2 zagueiros marcando um só, deixaram o Chaves com o outro, e aí o Chaves também estava mal posicionado. E aí nem os dois que estão lá, os dois em cima de um, conseguem pegar o cara. Aliás, consegue até dar uma resvalada ali um deles. A bola passa, e aí o outro também está posicionado errado, o Chaves. Não consegue marcar e toma o gol. Mas é muito erro de posicionamento, muito erro de bola aérea. E onde é que eu quero chegar com isso? Vou explicar. E muito erro também de falta de concentração. Erro de falta de concentração. Saída de errado, relapso, muito gol tomado por vacilo, o cara entregando o ouro ali na frente da zaga. Volta e meia tem isso. E bola aérea também, como eu citei. Toda hora. Bola aérea é um desafogo, é um negócio terrível. Não tem radar, não tem sistema de anti-satélite, não tem nada. Choveu ali, jogou, o míssil caiu. A zaga do Bahia é assim. Então isso aí, tudo que eu citei, a questão do posicionamento, da bola aérea e da concentração, você se resolve com treino. Então a gente já tem aí quase, tem mais aí de meia temporada, né? Praticamente, estamos chegando um pouco mais da metade da temporada, em questão de quantos números de jogos que faltam e quantos que já foram. Está na hora de começar a melhorar isso aí. Não pode acontecer. Além disso, a gente precisa de contratação. Como eu falei, no mínimo um zagueiro a mais. Não sei se vão querer trazer o Lisandro Lopes, né, o zagueiro argentino de 33 anos, que está jogando no Tijuana, ficou conhecido por jogar na Europa, jogou também recentemente no Boca Juniors. Então, podem trazer o Lisandro Lopes. Está sendo competido com o Coritiba. A gente precisa saber, vai perder mais um atleta importante para o Coritiba? Ou para qualquer outro time, como a gente perdeu vários atletas importantes
na primeira janela de transferência, na disputa a gente acabou perdendo. Então não há motivos do Bahia perder para o Coritiba, o Bahia gerido pelo City, um zagueiro como o Lisandro Lopes, por exemplo, agora, já que a gente só tem bom mesmo de titular, assim, que eu acho, esse cara é o titular da gente, é o Canives, o Canu. Os outros, né, para mim, não são titulares garantidos. Nem o Raul Gustavo e nem o Marcos Vitor, que são dois jovens que chegaram, também não eram titulares absolutos quando foram contundidos. Eram promessas ali que estão se adaptando, estão melhorando. Agora o Duarte e o Vitor Hugo estão ainda não passam aquela solidez que a gente precisa. E aí, gente, para encerrar o vídeo, eu quero tratar também do meio-campo. O Cauli não tem reserva. Quando o Cauli joga mal, o time vai mal, não tem quem entra. O Daniel e o Mugni. O Daniel ontem não estava nem no banco no jogo contra o Inter agora. O Mugni não tem condição nem de estar no banco de reservas também, só está lá porque tinha que estar mesmo. Mas no fato, na realidade, ele não tem condições de entrar e melhorar um jogo hoje, o Lucas Mugni. Então o Cauli não tem reservas. Isso aí foi mal montado o elenco. Houve pouca contratação de meio ofensivo. A gente perdeu o Santi Rodrigues também naquela batalha para trazer ele para cá. Também no fim ele não queria nem dinheiro a mais, nada que fizesse também. Aí tudo bem. Mas a gente não tinha outro nome. Apostaram tudo no Santi Rodrigues, não trouxeram o Santi Rodrigues. Aí trouxe o Cauli e só. Não, tá tudo bem. Tá começando a temporada. Aliás, está começando o Campeonato Brasileiro. E vai ter a segunda janela em julho. Traz outro meio campo. Não pode faltar. Uma outra coisa. Laterais. A gente precisa de no mínimo 2 laterais. Houve muito pouca contratação. Só trouxeram o Chaves, que era um menino, uma aposta caríssimo, superfaturado. Tudo bem, nada contra. Ainda torço muito por ele, pode ser que dê certo. Mas na esquerda só trouxeram Chaves. Aí na direita só trouxeram Cicinho. Nenhum dos dois está rendendo absolutamente nada, com a diferença de que Cicinho a gente já sabe que não vai melhorar, porque já está no final da carreira. Então a gente precisa improvisar o Jacaré. Essa foi a salvação do Bahia, né? Na ala direita, na lateral direita. A gente precisa de laterais. Um time sem laterais não ganha. A gente não tem nem reserva para lateral. Esse que é o fato. Né? E aí, para terminar, a questão do treinador. A tática evoluiu em relação ao início do ano. Isso a gente tem que dizer. Hoje o Bahia taticamente cria mais e dá menos chances ao adversário. Isso é um fato. No início do ano a zaga era uma loucura, né? A linha adiantada e era mais furado que peneira e carro de bandido. Mas o que não pode acontecer, não sei se demitiu o treinador agora, eu quero saber de vocês no comentário. Eu acho que não, acho que eu deixaria um pouco mais para ver esses reforços de julho. Chegou ali perto do final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, antes do segundo, aí sim eu já pensaria numa demissão. Porque às vezes a gente se pega pensando, será que o Guto Ferreira com esse time aí não estaria melhor? Então a gente tem que ver isso aí também, né? Tem que ver isso aí. Então, eu tô dando um exemplo, viu, gente? Sou gutista, tem que trazer Guto. Não, eu tô dando um exemplo. Até Guto Ferreira talvez estivesse melhor, ou não. A questão não podemos usar mais o 3-4-3, que joga só com 2 meias e 2 alas, porque aí o time perde meio campo. Paiva não pode mais fazer isso. A gente precisa alternar essa tática, um 4-3-3 e 3-5-2, porque aí a linha defensiva alterna ali e também o desenho do ataque para não ficar tão previsível, né? E o Paiva não pode mais inventar na escalação, tem que colocar os melhores e aquilo que eu falei, se não chegar muito bem até o início do segundo turno, na minha opinião, seria o limite para dizer assim, bye bye, adeus, meu coração você perdeu. Lembra dessa? Tirei do nada agora. Valeu, galera, deixa o like para ajudar. Eu quero saber o que vocês acharam dessa análise, se faz sentido, se eu esqueci de alguma coisa, por favor. Muito obrigado quem assistiu até aqui, um beijo no seu coração e dias melhores para o nosso Esquadrão de Aço. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui! Se inscreva, hein?